Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração. Querido, mais um dia, mais uma manhã, estamos juntos para a glória de Deus, aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. E eu tenho um tema, querido, forte nessa manhã, como sempre. E esse tema nessa manhã, na verdade, é uma pergunta. Qual tem sido a sua vocação? Ou qual é a sua vocação? Porque uma diferença aqui, querido, de chamada e vocação, e nós iremos aprender nessa manhã de uma forma muito clara e muito objetiva e muito simples, porque a palavra de Deus ela é simples e eficaz. Então, mais uma vez, querido, eu quero pedir a sua colaboração, que você esteja compartilhando aí este vídeo, este canal, com o maior número de pessoas que você possa, através das suas redes sociais, através do seu Facebook, não é? Através aí do seu WhatsApp, enfim. Seja uma pessoa colaboradora, seja participativo aqui, querido. Eu peço a tua participação. Além de você estar aí compartilhando, você vai estar comentando aí do que você acha, não é? Porque isso vai fazer que o nosso canal venha crescer. E você que está entrando pela primeira vez aí no canal, querido, eu quero pedir que você esteja se inscrevendo no canal, esteja ativando o sininho, esteja aí deixando aquele like abençoado e deixando o seu comentário para a glória de Deus. Querido, sem mais delongas, iremos para a palavra de Deus, baseado nesse tema tão glorioso, qual é a sua vocação? Baseado nesse tema, querido, eu quero deixar um texto da palavra de Deus que vai falar sobre a vocação de um homem que foi chamado para ser verdadeiramente um grande homem. Esse homem chama-se Davi. Em 1 Samuel, capítulo número 13, verso 14, diz assim: Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Tem muitas pessoas, queridos, equivocadas em relação à sua vocação. Às vezes somos até chamados para determinadas funções, determinados propósitos, mas na verdade não temos vocações para determinadas coisas que somos chamados. Porque é uma diferença de nós sermos chamados e ser enviado por Deus e ser chamado e ser enviado pelos homens. Porque é uma diferença muito grande aqui, querido, e nós iremos aprender nessa manhã. A Bíblia fala aqui de dois extremos, completamente opostos. Primeiro, nesse texto, fala da rejeição de Deus sobre a vida de Saul, o rei Saul. E fala no mesmo texto do agrado ou do agradar de Deus na vida de uma pessoa chamada Davi. A Bíblia fala que Samuel repreende a Saul porque Saul estava equivocado. Saul estava sendo rejeitado pelo próprio Deus porque na verdade rejeitou uma ordem do Senhor. Ele começou então a querer fazer holocausto, prestar sacrifício, porque ele estava vendo, se distraindo entre os seus dedos, não é, o seu povo. Mas então Saul repreende dizendo que, na verdade, ele já tinha sido rejeitado e que o Senhor já estava levantando um novo homem chamado segundo o coração de Deus. Querido, vocação é algo muito interessante. E nós precisamos entendermos isso aqui. E antes de Davi ser chamado, e antes de Davi ser ungido, Davi já tinha a vocação de liderança, de liderar. A Bíblia fala que Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, nas campinas, no pasto, não é? E a Bíblia fala claramente que ele livrou aquelas ovelhas de um urso, de um leão. Olha a vocação. Nem sempre o chamado, querido, vai mostrar realmente a nossa vocação para aquilo que nós estamos fazendo. E antes dele ser chamado, ele já tinha
o DNA do Senhor em seu coração. E isso é muito interessante nós percebermos, porque a vocação de Davi atentou, na verdade, ao propósito divino de preservar o povo escolhido e a linhagem do Messias. Aí trazendo para os nossos dias atuais, queridos, será que nós temos tido esta vocação, no chamado a qual nós estamos, de preservar exatamente isso? Davi mostra claramente aqui, querido, o chamado de Deus, e não só um chamado, mas a sua vocação. Não há dúvida que a história de Davi é uma das mais belas e instrutivas da Bíblia. Somente ele é denominado nas Escrituras que o homem segundo o coração de Deus. Está no versículo que nós acabamos de ler logo no início de 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 14. É isso, querido, que o Senhor tem falado claramente ao nosso coração, e nós precisamos ser destaque. Essa é a vocação que o Senhor tem realmente esperado de nós, para realizarmos um bom trabalho para a obra de Deus. De repente você está esperando até um chamado de alguém. De repente você está esperando até uma posição de alguém. Mas, querido, primeiro olha para dentro de você. Olha para dentro de si e vê se realmente você está convicto dessa vocação. Tem pessoas que estão querendo posição, pessoas que estão querendo status, pessoas que estão querendo sentar nas primeiras cadeiras, pessoas que querem assumir, não é, púlpitos de igrejas, pessoas que querem assumir posições elevadas, mas na verdade não tem nenhuma vocação para aquilo. E muitas das vezes nós vemos ministério, não é, sendo destruídas, sendo completamente abalada, porque na verdade a pessoa que foi chamada, a pessoa que foi elevada de uma forma equivocada, porque na verdade ele não tinha vocação para aquilo. É algo, querido, que nós precisamos entender, ter uma vida que agrada ao Senhor, um coração segundo o coração do Senhor, para nós estarmos atentos àquilo que verdadeiramente nós estamos sendo chamados. Porque senão, querido, vai ser vergonhoso, vai ser decepção. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos orienta dessa forma. E a Bíblia fala claramente da pessoa de Davi, a qual tinha o coração segundo o coração de Deus. Nós temos que glorificarmos ao Senhor. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. A nossa vocação é exatamente para isso. É para isso que o Senhor tem nos chamado. É para isso que o Senhor tem nos levantado. É para a exaltação do nome dEle. E diz mais a palavra do Senhor. O motivo dessa consideração deve-se ao fato de que Davi sempre estava disposto a cumprir a vontade do Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 22. Para nós, queridos, que conhecemos a providência divina, sabemos que Davi surge como um homem escolhido pelo Senhor para cumprir os seus propósitos. Será, querido, que nós estamos nesse nível? Será que nós estamos exatamente nesse nível? Surgimos como homens escolhidos do Senhor para cumprir os seus propósitos? Ou será que nós, queridos, estamos cumprindo os nossos propósitos, os nossos desígnios? Por isso que eu falei logo no início que há dois personagens aqui completamente opostos. Saul, com seus deleites, com as suas vontades, achando que era o tal, e a Bíblia fala claramente que o Senhor o rejeitou. O Senhor não aceitou o seu sacrifício, porque o seu sacrifício, querido, era um sacrifício de vantagem própria, e não para a exaltação exata para o Todo-Poderoso.
Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus. Essa é a questão, querido. Qual tem sido a tua vocação? Qual tem sido o seu chamado? Qual tem sido verdadeiramente o teu desígnio? Há um texto na Bíblia que me chama muita atenção, querido, que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí está a questão da história, querido. Algo que nós devemos guardar em nossa memória. Nem sempre o chamado vai nos afirmar que nós verdadeiramente somos os escolhidos. O que vai fazer que nós sejamos escolhidos por Deus para determinada função é o nosso desempenho, é a nossa vocação. É fazer a obra de Deus sem temer. Independente do que aconteça ou deixa de acontecer. Então, o Senhor fala claramente para mim e para você que nós precisamos ser homem escolhido pelo Senhor para cumprir verdadeiramente o seu propósito, não é o nosso propósito. Saul, ele oscilou, porque na verdade ele queria cumprir um propósito dele, a vontade dele. Mas não era a vocação para cumprir e fazer a vontade de Deus. Então, querido, aprenda isso nessa manhã. Peça ao Senhor para que Ele te oriente, para que Ele te capacite e para que Ele venha verdadeiramente olhar para você como olhou para Davi e se agradou dele. Que Deus nessa manhã, mais uma vez, venha nos abençoar e venha nos guardar de toda a mazela do inimigo, querido, que tem de uma forma sagaz e oportunista, soprado muitas das vezes em nossos ouvidos. Infelizmente, nós não temos vigiado e temos guardado essas vozes em nossa cabeça, em nosso coração, e temos naufragado pelo meio do caminho. Foi assim desde o princípio. A vontade do inimigo é trazer sobre a nossa mente, querido, dúvida em nosso relacionamento com Deus, a nossa afiliação com Deus, a nossa vocação com o Senhor. Então peça ao Senhor nessa manhã que através desta humilde e simples palavra Ele venha estar te orientando e te capacitando, querido, para que você venha ter a vocação que Davi teve, de levar ao povo ao arrependimento, de levar ao povo ao Senhor, o Todo-Poderoso. Essa é a nossa função, querido. Se a nossa vocação tem sido ao contrário a essa, se nós temos espalhado o povo, se nós temos dispersado o povo, se o povo não tem visto em nós a verdadeira vocação, que é aquela que o Senhor nos direcionou, temos que ter cuidado, porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos o coração segundo o seu coração. Querido, mais uma vez eu quero agradecer a você e já quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez queremos orar por esta pessoa, por este irmão. Pai, não deixa, Pai, nos precipitarmos por chamados, Pai, por vontades, mas que a nossa vocação venha a ser a vocação correta, Pai, de fazer a Tua obra e agradarmos a Ti, Pai, e levar as pessoas ao arrependimento, que o nosso coração venha a ser segundo ao Teu coração. Esta é a minha oração, crendo no Senhor Jesus e na força do Teu poder. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, querido, e que Deus te dê a paz.